livremente, lembrando que é importante também se sentirem à vontade e fazerem doações para as duas associações, que sempre é importante o apoio para o movimento. Não mais falo, deixo a palavra. Fernando não está presente, não está conseguindo acessar pelo que está me falando aqui, Fernando Silveira, o presidente da ABD, mas vamos ver o que a gente consegue para ajudá-lo nesse caminho aí. E não mais ele vai entrar agora. Passo a palavra ao Pedro e Fernando. Ok. Também o Edgar. Bem-vindo, Edgar. Oi, Fernando. Ainda está ruim. Enfim, vamos em frente. Pedro, você com a palavra, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação ter todos vocês mais uma conversa biodinâmica, com 3 grandes experientes aí do movimento biodinâmico, membros antigos da Associação Biodinâmica, com muita experiência na elaboração dos preparados. Vão trazer essa visão sobre o desenvolvimento do preparado de valeriana, as condições aqui no Brasil, os grandes desafios, né, dos preparados. Então, nós teremos Ronaldo Lampec, André D'Angelo e João Volkmann, começando com o Ronaldo. Fica à vontade, Ronaldo. Muito obrigado. Boa tarde, amigos. Estejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. As perguntas ficarão para o final do nosso encontro, da nossa conversa. E como nós somos 3 dividindo a tarefa aqui, eu vou dar início. Eu vou compartilhar a tela. Vocês, por favor, Pedro, depois me confirma se a tela está compartilhada. Confirma. Tá Sim, certo. Ronaldo, está tudo certo. Então, hoje nós vamos fazer um muito breve passeio pela cosmogênese. Vai ser realmente muito breve, porque aqueles de nós que conhecem o conteúdo escrito por Rudolf Steiner da cosmogênese, no livro Ciência Oculta e em outras obras onde ele abordou o tema, sabem que não é um tema para 5 minutos, né? E, de alguma forma, nós vamos assim atender um pouco o anseio do Rudolf Steiner, porque ele, quando ele fez esse curso das 8 palestras do curso agrícola, em 1924, uma dos pressupostos, das condições para os participantes era antes terem lido pelo menos 2 obras anteriores dele, a Ciência Oculta e a Teosofia, né? Então, a cosmogênese é justamente esse caminho que a gente faz pela ciência oculta. Eu vou fazer esse caminho, esse breve caminho pela cosmogênese, porque é importante nós olharmos assim para o desenvolvimento e a criação do cosmos planetário no qual nós vivemos, para nós construirmos uma relação assim mais abrangente, mais integral com os preparados que a gente lida na nossa tarefa biodinâmica, né? Deixa eu ver aqui. Ele devia estar passando, não está passando. O que está acontecendo? Faz parte do nosso drama que as coisas não aconteçam exatamente como a gente gostaria, né? Então, começamos aqui. Então, o Rudolf Steiner nos descreve o início da cosmogênese como assim o surgimento, a criação de uma grande massa de calor que ele denominou de velho Saturno, né? Essa massa de calor, ela se desenvolve durante algum tempo, durante um certo tempo, ela passa por metamorfoses, né? A descrição é bem longa, assim, muitas coisas acontecem nessa grande massa de calor que, apesar de ser somente calor, ela tem processos variados, né? E é importante nós lembrarmos aqui, citarmos que
a coisa mais antiga criada daquilo que existe hoje na Terra é o corpo físico do ser humano. O ser humano, os pressupostos, né, da criação do corpo físico do ser humano são dessa fase do velho Saturno. É importante nós distinguirmos corpo físico e corpo mineral, né? Então, aquilo que viria a ser o nosso corpo físico na Terra é criado, então, nessa fase do velho Saturno, né? Essa fase do velho Saturno, então, depois de acontecida, ela se recolhe, passa por um pralaya, que é como o Rudolf Steiner descreve na obra dele, né? Passa por um pralaya, ou seja, tudo se recolhe, tudo some, tudo desaparece, fica num descanso, e aí, então, reaparece novamente aquilo que o Rudolf Steiner vai descrever como o período de desenvolvimento do velho Sol. E esse período inicia com uma recapitulação ou uma repetição daqueles eventos que haviam acontecido no velho Saturno, e depois de um curto pralaya, mais curto do que o que ocorreu entre uma fase e outra, após um curto pralaya, então, surge a criação, então, do velho Sol, onde as hierarquias espirituais vão trabalhando, né? Também, novamente, assim, há uma série de processos descritos no livro Ciência Oculta, que acontecem aqui, nessa criação do velho Sol. E, para nós, seres humanos, no velho Sol surge aquilo que viria a ser o nosso corpo etérico do desenvolvimento da Terra, né? No final dessa fase, novamente há um pralaya, ou seja, tudo desaparece e começa novamente aquilo que o Rudolf Steiner, então, denominou o desenvolvimento da velha Lua, né? Essa fase da velha Lua acontece novamente com o surgimento e a repetição da fase do velho Saturno, depois a repetição daquilo que havia acontecido na fase do velho Sol, e esse corpo, então, que agora é a repetição do Sol, ele se divide em dois e passa a ter, então, essa dualidade no cosmos, né, do Sol e da velha Lua, então. A velha Lua passa por sempre, né, assim, muitas modificações, muitos acontecimentos nos relatos assim desse período da velha Lua, né? E do tempo da velha Lua é que então surge, né, assim, o pressuposto daquilo que mais tarde viria a ser o nosso corpo astral, né? Esses dois corpos celestes, então, desaparecem, entra novamente numa fase de um pralaya e começa novamente, então, agora vem, então, a fase da Terra, onde começa novamente esse desenvolvimento com uma repetição do antigo Saturno, e quando acontece, então, um pralaya, nesse final do velho Saturno, há algo que permanece, né? Após, assim, na retirada do velho Saturno, existe o remanescente do planeta Saturno, aquele planeta Saturno como a gente conhece ele hoje, rodando no nosso cosmos, aqui em torno de nós, né? Depois, então, dessa retirada do velho Saturno e o aparecimento do Saturno, começa, então, uma repetição do velho Sol, e, ao final, quando o velho Sol se retira, surge o planeta Júpiter. O próximo passo seria, então, a repetição da velha Lua, e, ao final do processo da velha Lua, quando, então, esse cosmos, esse astro da velha Lua se retira, surge o planeta Marte. E o próximo passo, então, é o surgimento da Terra. A Terra vem com qualidades especiais, muito diferentes daquilo que nós conhecemos hoje, né? A Terra que nós estamos. A Terra é um planeta que emite luz, né? Ela contém em si essa qualidade de estar emitindo luz, né? Depois de muitos processos que acontecem aqui, então, há a separação de Sol e Terra.
passam a ter, então, 2 astros no nosso planeta, 2 novos astros, né? Além daqueles 3 que já haviam surgido. Então, nós temos, nesse momento aqui, Saturno, Júpiter, Marte, a Terra e o Sol. Depois de certos processos que acontecem, então, surge o planeta Mercúrio, que se separa daquela massa do Sol, né? Mercúrio se separa da massa do Sol e leva consigo certas qualidades, né? O Sol precisava que certas qualidades estivessem fora dele, então surge o planeta Mercúrio e, a seguir, no processo assim da criação desse cosmos, então surge o planeta Vênus, que também se retira da massa do Sol, levando as suas qualidades, né? E agora nós estamos com o nosso sistema solar quase completo. Ele se completa quando da massa da Terra se separa a Lua, então, né? E aí, então, nós nesse momento, passamos a ter esses 7 astros, então, no céu, né? Nesse período, então, da Terra, é na Terra que, então, as hierarquias doam para nós, seres humanos, o nosso eu. Então, nós passamos a ter um cosmos aí de 7 mais 1, que é a Terra, né? Nós temos 7 corpos celestes em torno, então, da nossa Terra, e esses corpos celestes, eles estão num movimento, né, que é, assim dizendo, animado, harmonizado, e nós temos um processo harmônico que sustenta a nossa vida, né? Nós sabemos que o Sol é um astro essencial para a vida, né? Nossas plantas não crescem no escuro, elas precisam do Sol. Mas não somente o Sol é essencial para a nossa vida, né? Todos estes 7 astros que circulam em torno da Terra, eles são essenciais para a vida, né? A vida no planeta, toda a vida que se manifesta no planeta, se manifesta a partir da inter-relação, dessa harmonia dinâmica de movimento destes 7 astros em torno da Terra, né? Esses astros, quase todos eles, ou todos eles estão contidos dentro de nós, seres humanos, né? Nossos órgãos que estão dentro do nosso tórax, nosso ventre, eles estão em uma relação direta, né? Se nós tivéssemos médicos aqui que quisessem nos ajudar nessa conversa, eles iam nos dizer ou nos ajudar a ver a relação de Saturno com o baço, né? De Júpiter com o fígado, a vesícula biliar na relação com Marte, a Lua tem uma relação com o nosso cérebro e os órgãos reprodutivos, Mercúrio com nossos pulmões e a Vênus com nossos rins, né? O 7º astro, então, sendo o astro, vamos dizer assim, o astro-rei, né? O grande regente desse processo planetário, está ligado com o nosso coração. Então, dentro de nós, harmonizando e mantendo a nossa vida, nós temos, então, esse sistema que realmente é sustentador de vida. É um sistema biodinâmico, sem fazer nenhuma brincadeira com o nosso método de agricultar. Podemos ter um novo olhar, então, para esse conjunto de astros, né? Um novo olhar relacionado, então, com a nossa atividade, nossos preparados biodinâmicos, né? A valeriana está relacionada com Saturno, o dente de leão com Júpiter, a urtiga com Marte, o carvalho relacionado com a Lua, a camomila, Mercúrio e a Vênus com 1000 folhas, né? Esses são os 6 preparados que são usados no composto. E o Sol, ele rege 2 processos, né? O processo solar noturno e o processo solar diurno, ou o processo solar da sombra e o processo solar da luz, né? Que é com os nossos preparados de chifre esterco e chifre quartzo, né? Então, esses 6 preparados, a gente usa eles, então, de uma forma muito, vamos dizer assim, organizada,
no nosso uso deles no composto, né? A gente também usa eles no Fladen, né, para fazer aquele mesmo processo de impregnação com essas forças planetárias que depois são, então, levadas para o campo ou levadas para nossas propriedades, né? No composto, a gente aplica um por um, assim, fazendo pequenos orifícios. Eu faço pequenos orifícios e faço pequenos quibes, né, com uma matéria orgânica bem decomposta, né? E coloca lá tá o verdinho, né, que é do mil folhas, o amarelo que é da camomila, no centro o Marte, né, com a urtiga, a lua é o preparado de carvalho e aqui na nossa frente, bem aqui na nossa frente, Júpiter, o preparado de dente de leão, né? Depois que nós colocamos direitinho essas pequenas porções dos nossos preparados aí dentro dessa pilha de composto, a gente, então, faz aquele gesto final, onde a gente dinamiza o preparado de valeriana, que está em forma líquida, dinamiza ele durante 20 minutos numa aguinha quentinha, numa aguinha tépida, né, que um banho de neném ia ficar muito agradável. Dentro dessa água morna, então, a gente dilui algumas gotas da valeriana e faz uma cobertura, que é um fino spray, uma fina névoa, para fazer uma cobertura completa, né, nessa nossa pilha de composto, né? E aí a gente vai embora e diz que o processo está pronto, né? Mas se no dia seguinte nós tivermos lá um grande dia de calor, né, ou vento, a gente vai voltar para olhar a nossa pilha e vai dizer: ih, aquela valeriana que eu apliquei, ela sumiu, né, secou todinha, né? Mas o segredo desse preparado é que ele, na verdade, o que ele está fazendo nessa finalização? Ele está envolvendo a nossa pilha de composto com uma grande manta, né? Uma cobertura de calor, um manto de calor que foi colocado sobre essa pilha de composto, né? A valeriana é a carreadora do calor, né? E agora, se nós olharmos para isso que a gente acabou de fazer, a gente colocou 5 preparados dentro da nossa pilha e cobriu com um manto de calor, né? Eu quero voltar rapidamente aqui no processo que a gente andou olhando, para o início desse momento, né, da criação da Terra, né, onde nós tínhamos o velho Saturno com essa massa de calor que está no início de tudo, né? Essa massa de calor, então, ela contém em si mesma uma semente de muita criatividade, de um processo criativo que começa a ter andamento, e esse processo criativo vai terminar na criação desse cosmos harmônico que nós temos em torno de nós, que nós, então, olhamos aqui e temos esse processo harmônico dentro da nossa pilha de composto, coberto com esse manto de calor agora, né? Então, a gente pode imaginar esse manto de calor e pode fazer uma relação, se quisermos, né, com esse processo criativo que está acontecendo aqui dentro, né, dessa pilha de calor. Esse processo criativo vai dar nosso composto, quando pronto, em condições para ser levado, então, para nosso quintal, nossos canteiros, nossos campos, nossas pastagens, para onde quisermos, nós podemos levar, então, esse processo criativo que aconteceu nessa pilha, né? Quando a gente termina esse processo criativo, a gente, então, adicionou essas 6 influências planetárias para dentro desse nosso composto, né? Mas a gente olha assim, peraí, mas assim, um processo harmônico, ele se dá com o número 7, né? A gente olhou isso antes, né? E aonde estaria, então, estaria esse número 7, né? O Manfred Klett, que é um grande estudioso, praticante e inspirador da biodinâmica, na obra que nós temos aqui publicada já no Brasil, porém no momento esgotada, sobre os preparados biodinâmicos, o Manfred Klett indica, ele traz assim a ideia, né? Ele faz uma provocação que, na opinião dele, esse 6 mais 1, esse 1 que é adicionado, então, a esse processo que a gente fez aqui com estes 6, na opinião dele, é a própria Terra, né? A própria Terra que vai receber, então, esse composto impregnado com estas 6 substâncias
com essas qualidades planetárias, a própria Terra vai ser impregnada com ele, a Terra toda, né? Então, nós temos, pouco a pouco, a nossa Terra sendo impregnada com essas qualidades planetárias, levando essa Terra pouco a pouco, a uma transformação. O Rudolf Steiner, ele, em suas cartas micaélicas, que ele publicou no ano final da sua vida, né? Ele tem um momento em que ele indica que a nossa Terra será um sol, a Terra irá virar uma estrela, né? Essa estrela, certamente, ela terá novas qualidades, né? Então, se nós pensarmos lá no início desse processo criativo da criação da Terra, com a nossa atividade biodinâmica de impregnar, pouco a pouco, a superfície da Terra com essas qualidades que nós temos aqui, nós estamos participando nesse processo justamente de criação deste novo astro, né? Da Terra transformada num futuro Sol. Certamente, nossa participação para este processo ela é muito importante. E aqui, então, eu encerro a minha participação. Depois, ao final, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta relacionada com este processo aqui, nós estaremos lá abertos. E agora, então, eu passo a palavra e a tela para minha colega Andréia, que vai nos brindar, então, com um lindo passeio pelas valerianas. Obrigada, Ronaldo. Eu, primeiramente, quero dar bom fim de tarde a todos, agradecer ao Pedro e ao Nelson pelo convite de estarmos aqui, Ronaldo, João e eu, com todos vocês, e podermos apresentar um pouco desse nosso caminho junto aos preparados e com um foco especial para a valeriana. Muito obrigada. Eu já vou, então, compartilhar. Está aparecendo já, deu certo. Espera aí que agora eu preciso achar aquele negocinho. Só. Ele não sai da tela aqui, mas acho que vai dar certo. Se estiver atrapalhando, me avisem. Ou vocês enxergam esses... Não enxergam, né? Tá. Não, tá vendo, mas tá bom. Tá. Pode. Então, a gente chamou isso, né, essa apresentação de Aprendendo com as Valerianas, justamente por ser um processo contínuo, né, do nosso trabalho, da nossa dedicação, que o Ronaldo já começou. E o Ronaldo começou com esse ambiente cósmico bem distante, né, lá de Saturno, e Saturno não só o planeta, mas a etapa evolutiva da Terra. E eu gostaria de começar, então, com esse olhar para a valeriana. Quem é essa planta que nos instiga tanto, né, especialmente aqui na nossa região tropical ou subtropical, por assim dizer? Então, é da família Caprifoliácea, e ela tem alguns usos, né, muito conhecida desde a antiguidade para uso medicinal, porém as partes utilizadas são os rizomas e raízes, cuja colheita é feita especialmente no outono, para fundos, para cunho alimentício é possível usar as folhas jovens, então com a colheita na primavera. E, para o nosso caso da agricultura, nós utilizamos as flores. E essa colheita, geralmente, a gente tem visto isso, que não só no ambiente original do hemisfério norte, mas também aqui para nós, a predominância das flores ocorre no verão e no outono.
E falando desse entorno, desse ambiente da valeriana, ela principalmente, né, ela gosta, ela se sente muito à vontade em ambientes úmidos, como nessa foto, em beira de riacho ou de algum córrego, onde tenha uma umidade na terra, ambientes de meia sombra ou de luz indireta. E, de fato, para o desenvolvimento radicular, a gente observa que o ambiente mais de solo leve, como arenoso, ou, vamos dizer, menos argiloso, né, não tão alto teor de argila, é melhor, especialmente para o desenvolvimento do seu rizoma. E ela gosta de matéria orgânica, porém não em excesso. Então, solos de horta, ela até gosta, vai muito bem, mas o excesso pode causar outros desafios para ela. Ela aceita também ambientes mais ensolarados, contanto que que tenha umidade e que seja fresco. E aqui vocês veem como é um ambiente mais claro, né? E que toda essa folhagem é de valeriana, aqui nessa parte da frente, e aqui essas mais amareladas são hastes de valeriana que já se transformaram em semente. E aí a gente vê também, por exemplo, aqui é um ambiente muito típico, original da valeriana, que é esse ambiente escuro de floresta, de mata atrás, que dá essa tonalidade da noite, vamos dizer, mesmo durante o dia, e essa luz que sai da floração dela. E, então, ela quase que ilumina esse ambiente. E essa região, vamos dizer, de uma transição de floresta, de mata, né, de um adensamento de árvores para um campo aberto, ela gosta desta transição entre esses dois ambientes. E falando um pouco de como a gente trabalha no cultivo dela, né? Então, a gente fez várias tentativas e experiências aqui, com a semente dela, então semeamos e leva aproximadamente 20 dias para germinar. É uma semente que gosta de luz para germinar. E essa muda que está na minha mão, ela tem aproximadamente 60 a 70 dias. Então, ela tem 3 pares de folha, fora as folhas que já caíram, as iniciais, e esse substrato aqui, ele está totalmente envolto, né, pelas raízes da valeriana. E é quando a gente tira da célula, essa muda da célula, exala um odor, um cheiro muito característico da valeriana. Então, a gente percebe que esse odor da valeriana, esse aroma, que é adocicado, né? Ele já está presente desde muito cedo, essa característica de um aroma frutal. Bom, aqui é um experimento que foi o meu primeiro experimento de fato, há cerca de 20 anos atrás, nesses recipientes que a gente chama recipientes para estudar raízes, né? E aí, justamente, aqui ele está exposto, né? Geralmente ele está coberto, ele não fica com um sistema radicular assim aparente o tempo todo. Isso foi só para observação e fotografia. Então, a gente tem até aqui, aproximadamente, onde eu estou marcando, cerca de 20 centímetros, né? De distância do topo até aqui. Então, vocês observam que o sistema radicular ele está predominantemente nesses 20 centímetros. Isso é, logo, os primeiros meses de desenvolvimento da valeriana, é o primeiro ano, portanto, e uma característica típica da valeriana, desse sistema radicular tão importante e medicinal, como eu já falei, é esse desenvolvimento da raiz em arco. Ele tem a tendência, esse sistema radicular, de fazer um arco, uma semicircunferência que abraça essa terra, como gesto. Muito bem. Então, o que a gente tem nesse primeiro ano, vamos dizer,
que eu vou contar dessa história, dessa biografia da valeriana. Então, nós temos aqui a valeriana semeada na primavera, e quando é logo o verão, acontece esse movimento dela. Então, o sistema radicular em arco, como eu disse, e esse desenvolvimento aqui da parte vegetativa, com o crescimento foliar desta forma. E logo no verão, então, esse momento de expansão, e no início do outono, a gente já observa que a mesma planta, ela começa a emitir um rebento, aliás, uma planta lateral saindo do mesmo rizoma. Então, no início do outono, 1 mês e meio após essa primeira imagem, a gente já tem mais uma planta junto da primeira. Então, é um desenvolvimento da segunda planta no mesmo rizoma, que depois ela é possível obter mudas. E aqui a gente vê como o sistema radicular ficou mais ramificado e mais forte, e no meio uma certa divisão, um pontinho branco ali no meio. E aí o que acontece? Aquela fase de expansão do verão, ela volta para um momento de contração, que a gente pode dizer que é mais no final do outono, no inverno, e fica uma pequena plantinha, toda a parte aérea secou, e o sistema radicular agora tem a chance de se expandir, e sempre mantendo essa cabeleira embaixo da terra, né? Então, é uma fase que eu chamo de contração durante o inverno. A gente anda e pouco vê a valeriana. Muito bem, então, aqui para vocês terem uma ideia, agora em foto real, o que seria a valeriana por dentro, né? Então, como ela é? Essa parte aqui é o rizoma, essa planta ela tem 2 anos, mas ainda não floresceu. Então, a gente tem esse rizoma e todas as raízes que saem dela, e justamente várias mudas atrás dela também, várias mudas que a gente pode destacar, como é o caso dessa aqui, nessa segunda imagem, que foi destacada da primeira. E vejam que volume, né, de massa radicular. Então, em desenho, para vocês observarem o que é a diferença de uma planta que começou e o primeiro ano se desenvolveu assim, com folhas arredondadas, e formou uma roseta bem formada, e sempre mantendo esse gesto próximo ao chão e de um arredondamento foliar, ainda que passando por vários processos de transformação, e o sistema radicular aqui em arco, né, em semi-esfera. Essa imagem aqui é esse momento da contração, né, subsequente à expansão. Isso seria um momento de inverno. E logo aqui, então, na primavera seguinte, acontece isso com a valeriana. Originalmente, ela no segundo ano, então, com a brotação de primavera, ela forma uma pequena roseta, que vocês já vão ver, e começa com essa formação de folhas muito mais bem divididas e recortadas, muito mais pontudas e menos arredondadas. E vejam que o sistema radicular continua com esse gesto. Então, essa é a transformação do primeiro para o segundo ano. E aí, justamente no segundo ano, nós temos esse crescimento mais ordenado dela e com o desenvolvimento das folhas em crescimentos alternados e opostos na inserção da haste floral. E justamente no verão, no final da primavera, ela já começa a indicar que vai subir, e ela sobe com o pendão floral, fazendo este gesto para cima. E justamente as folhas, então, num crescimento oposto e alternado. E no verão, então, ela floresce plenamente, e ao final do verão ela emite as suas sementes.
E, ao terminar essa fase, ela começa a soltar novas mudas junto com o secamento do pendão floral. Então, para vocês verem aquilo que eu falei da simetria, né, da ordenação, quando a gente reconhece o impulso floral dela, justamente é quando ela emite essas folhas no segundo ano, geralmente, ela faz esse crescimento que, olhando de cima, parece uma ordenação em cruz. Então, uma folha sempre duplas, opostas e alternadas. E aqui mais uma ilustração. Essas são plantas aqui em Botucatu, nesse caso, né? Todas essas que eu estou mostrando. Essa aqui é o primeiro ano, sementes que foram germinadas. Essa foi germinada no outono de 2020, e a planta no primeiro ano bem arredondada, principalmente essa folha, e depois, no segundo ano, a folha já mais recortada, e vejam aqui o botão floral, aqui tem um e aqui tem outro. Se a gente for ver o trabalho de observação, ele consiste justamente nessa coleta e observação do movimento na biografia da valeriana, para a gente entender um pouco o que ela faz. É um princípio do vegetal começar com folhas arredondadas e ir se dividindo, então ir expandindo até o momento que ela começa a secar, e é o momento da contração. E aí, no caso da valeriana, esse é o momento da contração, e ela vai descansar na sua interioridade radicular, vamos dizer assim, dentro do solo, e depois desse momento ela começa a crescer de novo, e agora é parecido com essas últimas, mas é diferente. Então, essa metamorfose na sequência foliar, ela se dá durante esses 2 anos, até o momento que, depois dessa expansão no segundo ano, ela volta para a contração, com folhas muito pequenas ao longo da haste floral, até que aqui, onde está o cursor, seria o momento da floração. Então, essa é a última folha antes da floração. Então, a gente observa justamente esse movimento de expansão, contração. E aí, por falar em contração, o que a gente tem no caso da valeriana? Essa haste floral, então, ela tem um eixo central, e este eixo central, ele se divide em dois na lateral, e então continua o eixo central. Eu posso dizer que existe uma tripartição, o central e os 2 laterais, o central e os 2 laterais. E esse princípio, ele se dá em todo o crescimento floral, inclusive no menor detalhe aqui da floração, quando as flores aqui ainda em botão estão sendo formadas. Então, sempre tem um central e 2 que se abrem. Bom, nesse momento, o aroma fica nitidamente forte na floração, então a gente relaciona esse aroma da raiz com o da flor, embora sejam diferentes. Mas aí a gente relembra aquele aroma da raiz, na flor também. É uma planta que precisa, então, de polinização pelos insetos, e vocês vão observar mais adiante como que é a semente. Então, vocês vejam que aqui a floração está bem compacta, ainda bem juntinha uma da outra, e com o tempo a gente pode dizer que esse movimento ele se entrega para o ar. E justamente nessa entrega para o ar, na formação de flores e sementes, a gente percebe que elas estão, a planta inteira, mas especialmente flores e sementes, estão receptivas à luz e ao calor, a todo esse ingrediente que está, vamos dizer, envolto pelo ar. Então, nós temos aqui essa floração, né, esse gesto da valeriana. A valeriana, a gente encontra valerianas de
cerca de 1 metro de altura até 2, e já encontrei valerianas de 2,15 metros, 2,20 metros de altura. E aqui o detalhe que eu falei para vocês, né? Sempre dividindo em 3 aqui, até o momento final. E essa aqui realmente é a semente quando ela está sendo formada, com essa possibilidade de ir ao vento. Aqui, esses 3 exemplares de valeriana. O primeiro exemplar da altura mediana num ambiente de sol. O segundo exemplar comprido, alto, num ambiente de meia sombra, uma floração bem expressiva também, essas duas. E essa outra valeriana, já mais ondulada, num ambiente de sombra plena. Vejam que a florada é bem menor, bem menos intensa. E nós aqui em Botucatu, na Horta do Marcelo, a gente tenta desenvolver atualmente, já, na verdade, há 1 ano, a gente vem desenvolvendo, 1 ano e pouco, um ambiente propício, né, imitando esse ambiente original dela, esse entorno que pode gerar um conforto para a existência da valeriana, e não só para a existência vegetativa, mas para a chance dela chegar na sua floração. E aí a gente vê meia sombra, umidade, solos de horta, mas não tão ricos, eles não são adubados frequentemente. Aqui estavam intercalados com crotalária e muitas outras plantas e flores, né? E aqui o pendão floral, que aqui em Botucatu nós iniciamos a florada da valeriana o ano passado, em dezembro, e até agora existem exemplares de valeriana, não sempre o mesmo pé, claro, mas exemplares que seguem florescendo. Então, esses são pés bem vigorosos que estão nesse ponto agora, né? Nesse momento de quase abrir a flor. E, para finalizar, eu gostaria de trazer essa imagem da valeriana justamente com relação ao ambiente, né? Então, esse ambiente que ela ilumina e traz um certo calor para o próprio ambiente. Isso a gente percebe durante muitos anos de observação, não é um dia de observação, mas a gente percebe ao trabalhar com a valeriana que ela traz essa qualidade profunda de uma luz interior e de um calor bem específico, e esse calor também está vinculado aos processos fosfóricos na formação do vegetal, justamente no âmbito floral e frutífero, vou dizer assim, onde há uma concentração do elemento calórico, luminoso e calórico, inclusive. Então, a gente percebe isso na valeriana e isso é exalado, de certa forma, nesse odor que ela espalha para o ambiente, e agora um ambiente aéreo, por um lado, e também, já desde o início, esse ambiente para dentro da terra, nesse escuro da terra que o Ronaldo mencionou. Então, essa substância, essa qualidade fosfórica, ela exala da valeriana desde o início, no ambiente da escuridão da terra, e com essa formação da raiz em arco, e também nesse gesto dela de se abrir, de se mostrar suavemente para o ambiente, nesse odor. E aqui a formação da florada dela e da semente dela, como que existe aí uma suavização, um arejamento da flor para a semente, né? Ela continua o seu crescimento. Então, esse translúcido e transcalórico da valeriana. Eu gostaria só de finalizar com essa imagem que casa com o que o Ronaldo falou, de fertilizar e frutificar da terra, né? E que tem a ver com a valeriana, e esse texto que está aqui embaixo, essa frase, eu traduzi livremente do grande cientista e professor que eu tive o privilégio de conhecer profundamente,
E ele estudou muito sobre essas plantas, sobre toda a botânica, e eu vou ler para vocês. Aquilo que se manifesta no cheiro da flor como tendência de fruto será comunicado na agricultura biodinâmica através da adubação para a terra, de modo que a terra irá cheirar, ou seja, torna-se receptiva e sensível para buscar a nova vida vegetal no âmbito terrestre, no sentido de uma fecundação da terra. E no ser humano, a valeriana orienta para um calor interior do organismo, no sentido de realizações e vínculos do anímico espiritual para com a terra, junto ao corpo físico e etérico. Ela vincula o eu à vida na terra. Muito obrigada a todos. João, você está aí, querido? Boa noite a todos. Então, agora sobrou para mim bem pouquinho tempo, mas não faz mal, porque o curso agrícola também ele tinha bem pouquinho tempo para ele. Vocês já se deram conta que no curso agrícola tem a quinta conferência. Na quinta conferência, o Steiner explica os preparados de composto, ele orienta como fazer os preparados de composto, e talvez ele estivesse esquecendo de falar da valeriana. Então, o último parágrafo, um parágrafo pequeno de 10 linhas, ali ele fala da valeriana, que se a gente quisesse melhorar um pouco a pilha de composto, nós deveríamos preparar, então, o extrato da flor da valeriana, e depois, como o Ronaldo ensinou, e a Andrea também comentou, a gente fazer um extrato, pingar umas gotinhas na água morna, dinamizar por 15 a 20 minutos, e depois regar a pilha de composto. Não sei se dá para enxergar a pilha de composto desenhada aqui. Na rua não pega o sinal da internet. Dá para ver a pilha de composto, a gente rega com um pouquinho de valeriana por cima, né, com o regador, e forma uma pele, um couro, como se fosse realmente formando um casulo, como se aquela pilha de composto fosse um casulo para metamorfosear toda a matéria orgânica que está lá, fazer toda essa digestão completa e bem estruturada. E falando de estrutura, né, a gente lembra de Saturno, já foi comentado pelo Ronaldo, da época saturnina da Terra, dessa época de calor, de amor, de doação, dessa generosidade. E nós precisamos lembrar da alegria que nós sentimos quando damos um presente. Poderia ter a nossa memória de criança, aquela alegria de ganhar o presente, mas também nós temos que colocar agora nessa alegria de fazer a doação, né? Então, esse calor que surge dentro do nosso coração é que a gente faz uma doação e essa doação é aceita. Então, essa música celestial sendo aceita pelas hierarquias, e isso seria, digamos, esse processo bem antigo, e agora nós estamos lidando, nesse momento, com essa substância que se remete àquela época, mas ela também poderia ser comparada com esse Saturno físico que nós temos no nosso sistema solar, com ele sendo um obturador de uma máquina fotográfica, onde as imagens cósmicas podem encarnar aqui na Terra, como se a planta pudesse buscar a sua perfeição de imagem nas estrelas fixas. A sua entrada seria através do Saturno. Então, essa entrada dentro do sistema solar até chegar aqui na Terra, e ele vai, então, lá na profundidade da Terra, ser refletido de volta. Então, esse processo do fósforo, ele tem a ver com aquela parte bem profunda do solo, e é lá que esse preparado vai agir. Assim como a gente falou até agora sobre a planta da valeriana, sobre esses processos formativos, agora nós podemos pensar um pouquinho na parte mais agrícola mesmo, onde nós vamos estar usando ela, comentei um pouquinho de usar na pilha de composto, e como a gente pode trazer os benefícios da valeriana na questão da fertilidade do solo e na questão desse calor amoroso que pode acontecer no ambiente agrícola. Acredito que ainda existam muitas pesquisas a serem feitas. Aqui Steiner nos deixa um parágrafo, e em cima desse parágrafo, agora o Ronaldo já falou 20 minutos, a André já falou mais 20 minutos, eu vou falar mais uns 10 minutos aqui, e não é suficiente. Nós tivemos reunidos já
por 2 anos consecutivos aqui em casa, se debruçando sobre a valeriana. Tinha euritmista, tinha médico, todos juntos. Né? O primeiro ano tinha o pessoal da Suíça junto conosco para estudar as valerianas nativas e a gente poder encontrar algo que seja bem da nossa realidade e também convidar muito que a valeriana europeia se desenvolva e venha a florescer. Aqui em casa, esse ano, a gente vai ter flor de valeriana também, ela está muito bonita na horta. Então, o quanto esforço existe de cada um de nós para conseguir que essas coisas aconteçam. Mas indo na direção da uso agrícola dela, então, além da pilha de composto, de trazer, então, essa pele formando esse casulo para que o composto realmente consiga construir humus, nós podemos olhar bem na parte da fertilidade do solo. Não sei se dá para ver um pouquinho a imagem. Pedro, dá para ver a imagem que eu tenho aqui, Pedro? De uma raiz. Tá ótimo, João. Dá para ver. Uma imagem microscópica da ponta no final da raiz, né? Então a raiz ela tem um crescimento rítmico, ela vem até um certo ponto, depois ela cresce um tantinho e ela retorna novamente, e aí quando ela retorna, ela deixa um pouquinho de pele contra o solo e depois ela volta a romper aquele tanto de pele e surge uma pele nova e ela vai nesse pulsar para cima e para baixo se aprofundando dentro do solo. E cada vez que ela rompe aquele pouquinho de pele que ficou grudado no solo, sobram pequenas células ao entorno. E mais em cima lá, ela tem a capacidade ainda de exudar como que ela suasse para dentro do solo, a planta suando, entregando açúcares, entregando forças para que essa micorriza que existe ao entorno da raiz, esses branquinhos aqui, tudo é micorriza. Esses são fungos e bem próximo à superfície da raiz também existe um muco que é formado por bactérias. Então, é um ambiente de muita vida. A gente sempre se pergunta quando começou a vida. E aí, há tantos milhões de anos atrás, 1 bilhão de anos atrás, não sei quantos números que a ciência atualmente está dizendo. E eu pergunto, e nesse instante, exato instante, onde começa a vida? A vida começa justamente entre o mundo mineral morto e o mundo vivo da planta. Então, entre a planta, que é um ser superior, e o solo mineral, existe um degradê de vida, vida cada vez mais singela, até vírus tem aqui também dentro do solo que contribuem para a fertilidade, bactérias, fungos, vírus, todos eles contribuindo para que a planta possa ter os minerais que ela necessita para viver. E a planta, por sua vez, entrega energia que ela captou do solo através da fotossíntese, ela exuda açúcares no solo e esse açúcar vai servir de alimento para que essa vida que está abaixo do solo, que a gente diz são seres heterotróficos, eles não conseguem produzir energia própria, eles dependem dessa energia que a planta injeta no solo e representa em uma lavoura de milho, um cultivo de uma horta bem intensa, equivalente a 900 litros de diesel por ano, a quantia de energia que a planta injeta por hectare no solo. É tanta energia que ela injeta dentro do solo para poder acontecer todos os processos vivos lá dentro. Então, essa dinâmica de vida que tem em torno tem que ser muito intensa. Essa é a gente chama, então, de biodinâmica, né? Essa dinâmica de vida bem intensa que tem em torno da planta. E aí, como a gente chega no assunto do fósforo, né? Nós estamos lembrando a valeriana, lembrando o assunto do fósforo. E nós poderíamos imaginar o seguinte, se nós agora, aqui no Rio Grande do Sul está muito frio, se uma família com bastante crianças entra a um ônibus com muitos colegas, né? Uma excursão, vamos pegar agora toda a nossa turma, botar no ônibus, quem está assistindo, num ônibus e vamos sair viajando em direção ao Uruguai durante a noite. E aí se bota o ar quente para ficar bem agradável, bem quentinho, e fica aquele movimento monótono. Depois de menos de 1 hora de viagem, muitas pessoas começam a dormir, depois de 3 horas de viagem está todo mundo dormindo dentro do ônibus, né? Aquele processo calórico que chega no nosso cérebro nos torna um pouco torpe e sonolentos. Seria esse efeito que a valeriana tem medicinalmente, né? Ela vai fazer com que os processos do fósforo, que deveriam acontecer
no nosso sistema digestivo comecem a acontecer aqui em cima no sistema neurosensorial. Então, essa atividade mais viva nos torna torpe, nos torna dorminhoco. Nós precisaríamos estar um pouco mortos aqui em cima para poder pensar bem. Quer dizer, com uma atividade biológica bem fraca, isso traz a cognição, a capacidade de intelectualidade bem clara. E quando esse processo é muito vitalizado, o etérico está muito intenso, então nos mantém nesse estado de torpor, né? Na verdade, a valeriana vai ajudar a separar esse processo que, quando não vamos entrar em estado de sono, e o anímico e o etérico se mantêm unidos, e a valeriana vai entrar justamente nesse processo para nos fazer dormir. Mas eu estou trazendo esse exemplo para dizer que quando lá no ciclo de Krebs, quando as atividades são muito intensas, o ADP se torna ATP, nesse ciclo intenso do processo do fósforo acontecendo no nosso sistema neurosensorial, nos deixa torpe, nos deixa dorminhoco, coisa que deveria acontecer no nosso metabolismo, né? Então, a valeriana ela atua justamente nesse processo de auxiliar o ciclo de Krebs. Então, todos os processos do fósforo são incentivados aqui embaixo na raiz. Se nós tivermos uma adubação ao entorno da raiz muito rica em fósforo, a planta vai absorver tanto fósforo que ela não consegue, através dessa barreira que tem, esse filme de muco que tem ao redor da raiz, ele não consegue impedir a entrada de tanto fósforo para dentro da seiva dela. A seiva dela fica riquíssima em fosfato, por causa do fosfato solúvel que nós colocamos, e ela, quando exudar essa glicose para dentro do solo, para auxiliar que a vida aconteça, a seiva dela vai estar muito rica em fósforo. E por ela estar rica em fósforo, todos os micro-organismos que deveriam buscar o fósforo, eles recebem o aviso para não trabalhar. Aí está o grande erro, digamos, dessa adubação fosfatada solúvel em excesso, que impede que a vida que tem em torno do solo possa ir em busca do fósforo nos minerais no entorno da planta. Então, a valeriana vai contribuir justamente nesse processo de que a biota, o entorno, os fungos e bactérias que estão aqui em torno, vão fazer esse trabalho de buscar o fósforo necessário para a planta. E olhando na questão da estrutura, né, que nós encontramos no processo de Saturno, nós teríamos um processo antagônico complementar, que seria o processo lunar. Então, se nós temos o nosso esqueleto, ele tem essa estrutura firme que o Saturno nos concede, e internamente no osso nós temos um processo lunar, que é o processo de formação de massas. Quer dizer que internamente tem um processo lunar de multiplicar e repetir sempre igual, e por fora essa estrutura óssea bem rígida e bem estruturada, né? Então, nós vamos encontrar também no uso da valeriana uma fixação nas variedades que nós estamos trabalhando. Se nós estamos criando plantas novas, fazendo melhoramento de plantas, nós vamos ter a perfeição daquela variedade que nós escolhemos apoiado em Saturno. E depois, para que essa planta se repita sempre igual, aí seria um processo lunar. Então, inclusive, na questão do melhoramento de planta, a valeriana também vai estar atuando lá, na hora da busca de variedades novas, e que essa variedade se mantenha depois muito estável, com muita qualidade. A repetição de ela ser sempre igual vai ser um processo lunar.
E depois nós podemos ver algumas recomendações que vieram para a valeriana também em relação à geada. Ela é dita que pode proteger a geada. Então, é recomendado, quando se sabe que vai ter geada, né, dias de céu bem claro, no inverno, a gente pode dinamizar a valeriana e pulverizar sobre a paisagem ao entardecer, e esse manto de calor vai proteger as plantas de não se queimarem com a geada. E agora eu tenho um desafio futuro, seria nós estudarmos se ela também poderia proteger nos momentos de excesso de calor. Nós estamos tendo muito problema na região aqui próxima, norte a Porto Alegre, né, de hortaliças, com problema de excesso de calor no verão. No caso do arroz, também aborto de flores por excesso de temperatura. Então, é um assunto que a gente tem ainda para fazer pesquisa também para frente, né? Se ela pode atuar nesse processo calórico, a questão da temperatura é só outro fenômeno, né? Ou muito baixo ou muito alto. Então, a gente tem que dar uma estudada nisso também. Eu não sei quanto tempo eu tenho, entendi que era até 18h30, Pedro. Isso, João. Eu peço desculpa, eu dei uma apurada, porque quando eu olhei 30, eu me assustei. Desculpa. Não, tá ótimo. Agradeço a apresentação do João, da Andréia e do Ronaldo. Foi um trio assim, bem complementar, excelente apresentação. E a ideia é a gente ainda abrir aí um pequeno espaço de 15 minutos. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês não comentaram sobre essa experiência da valeriana nativa do Rio Grande do Sul? Onde vocês poderia falar um pouco disso? João, não quer falar? Valeriana gaúcha? Então, é muito interessante sobre a valeriana gaúcha. Nós tivemos primeiro o convite e possibilidade de o pessoal do Goetheano vir aqui, o Jürgen, né, vir até aqui para fazer um levantamento das plantas que nós tínhamos. Porque em uma conversa com ele lá, ele disse, nós temos umas 7 valerianas lá no Rio Grande do Sul. Aí, quando ele chegou aqui, ele disse que nós tínhamos 16 valerianas e sabia o endereço de todas elas. Eu fiquei impressionado. Então, como o pessoal da Europa sabe muito mais que nós. Então, nós temos ela aqui em casa, estamos fazendo extrato dela, estamos usando de uma forma empírica, não está sendo feito testes de cromatografia, nem de cristalografia, então existe muita necessidade de fazer com mais seriedade essa pesquisa. A gente está há 2 anos recém trabalhando, engatinhando ainda. Eu acho que por isso o título ficou Aprendendo com a Valeriana, né? Então, não sei o que mais queriam saber da valeriana gaúcha. A gente fez também o preparado, né, João? Tanto o Simon aí, nas criúvas, e a Lara também fez, acho que a Lara talvez esteja aqui, ela também está no Rio Grande do Sul. Então, o preparado tem sido feito e tem sido observado, o odor, a textura, as diluições, enfim, a gente está nesse processo, né? Além da própria observação de campo. É uma planta... A Lara, Sim. A Lara fez com a valeriana officinalis esse ano. Não, ela fez com a outra também. Com a verdade. Lara, se você tiver aí, pode pode falar. Também, isso mesmo. Ela fez a saricalifolia. A saricalifolia também, valeriana saricalifolia. Sim, é verdade. Nós fizemos 1 ano com officinalis, um pouquinho só, que conseguimos com uma planta que floresceu. E aí essa planta foi atacada por galinhas. Infelizmente, no 2º ano já não tivemos mais, mas aí a gente fez esse ano com a valeriana nativa. E aí, como é o preparado que eu tenho esse ano para usar de valeriana, eu estou usando ele como se fosse officinalis, no composto, enfim, todas as formas que é usada a officinalis, a gente está usando a nativa.
Não sei como avaliar, né, a eficiência dela, quando tiver geadas, vamos ver para geadas, enfim, mas por enquanto é só isso que eu tenho para dizer. Eu acho, Lara, que seria muito importante se nós pudéssemos usar o extrato das duas na questão da geada, ali teria uma prova muito contundente, né? Então, se te falta de uma das duas, eu posso te enviar aí, tu fazer e fazer esse apanhado, esse relato para nós. Agora, se promete geadas boas. Hein? Pode ser, te agradeço, João, seria ótimo. Tem umas desculpa, pode falar. Podemos fazer uma troca, posso te enviar um tanto dessa que a gente fez aqui, para tu também experimentar, ver aí o que tu acha, né, da qualidade dela, do odor. Ela tem um odor bem característico, assim, que eu achei parecido com a Officinalis. Então, de repente, podemos testar juntos. Vocês têm aqui algumas perguntas aqui no chat sobre essa valeriana nativa. Tipo, como que ela se diferencia da valeriana officinalis? Se alguém de vocês três tem alguma foto dela para mostrar aqui para as pessoas, se o ciclo dela, de repente, é da mesma época que a outra. Então, ela cresce em áreas semelhantes ao bioma lá da Europa, uma área úmida, próximo a uma floresta, então ela ocorre também em pontos muito específicos. No Pampa do Rio Grande do Sul, área de campo, não há necessidade de floresta, mas esses lugares, vales dentro do Pampa, que eles se mantêm um pouco mais escuro, um pouco mais lúgubre e são muito úmidos. Então ela fica ali, quando chega mês de novembro, floresce quase uma monocultura onde ela existe, né? Mesmo com as queimadas e tudo, é uma planta que resiste bem, porque o gaúcho põe fogo no campo em minguante de agosto, e nessa época ela está quase sem folha, e aí ela consegue fazer toda a vegetação, ela fica com o rizoma embaixo, como a europeia, e solta mudinhas, a gente pode tirar mudas laterais dela tranquilamente, e ela floresce na primavera. Então, em novembro ela está em flor, fim de outubro, início de novembro começa a florescer. Então, ela, agora, nessa época, ela desaparece da paisagem, tem que procurar muito, e ela fica com... E tem todo esse processo de diferenciação de folha da europeia. A planta feminina é diferente da masculina, ela tem um gesto mais terreno, mais grosseira, e a masculina é bem mais efêmera, uma planta mais delicada, mais fininha. É bem interessante. A flor um pouquinho mais amarelada e em forma de ela não forma umbela como a europeia, né? Ela forma pequenas espiguinhas amarelas, uma ao lado da outra, como se fossem dedinhos amarelos. Mas também tem aquela luminescência característica da valeriana. Quando tem pouca luz, de manhã bem cedo, e entardecer, consegue-se ver essa luminescência ao entorno daquele amarelo. E o aroma, em toda ela, tanto na folha como na flor, tem esse mesmo. E aí, outra coisa muito interessante foi algumas... mostra as fotos, querida. Mostra as fotos, então. Eu tenho algumas fotos aqui, mas eu não sei como é que eu faço, como é que eu posso compartilhar. É só você lá colocar naquele botão verde. Embaixo, share screen. Tá. Enquanto ela está procurando no caderno dela lá, dá para se comentar que o Jürgen, quando esteve aqui, nós mostramos a capiçoba, que tem o gesto... já está vindo a imagem. Não deu certo, não, João. Pode continuar. A capiçoba, ela tem a folha igual à valeriana, né? E aí o Jürgen viu além flores, não, mas Simon, vamos fazer extrato dessa planta também. Aí nós fizemos e na hora não se sentiu cheiro nenhum. Para nossa surpresa, depois de uma semana ou 15 dias, nós abrimos o tubo de novo, Simon, e aí estava lá o aroma de valeriana. Então tem muita coisa para aprender. Olha ali ela. Fala, Lara. Essa aqui essa foi a João, que tu me deu no encontro lá sobre a valeriana, né? E olha aqui, olha quanta quantidade de flores que ela produz. São muitas flores. Eu tentei aproximar aqui com a câmera do celular, né? Então ela não tem uma qualidade muito boa de imagem, mas
São flores bem pequenininhas, assim, e é bem adocicado, assim, o aroma dela, mas ela produz uma quantidade gigantesca de flores. Então, esse aqui foi o ponto que nós colhemos ela. Foi nesse ponto, assim, com as flores abertas. E aí fizemos o extrato da mesma forma que faz da Valeriana officinalis. A folha dela é super estreita, né? Ela tem poucas flores. E, bom, essa foi pega no João, então eu não sei se ela tinha 1 ano, né? Mas me parece, eu não sei, João, acho que ela floresce no primeiro ano já, né? Não, tu já pegasse mudinha, então no ano anterior ela era bem pequenininha, ela já é 2º ano. 2º ano, então... são essas flores, essas fotos que eu tenho dela. Ele faz todo aquele gesto no primeiro ano, a folha mais arredondada, e depois, no ano seguinte, ela começa a diferenciar a folha. André, aqui embaixo dá para ver aqui, né, a folha já mais arredondada, né, aqui embaixo. E daí esse gesto de diferenciar a folha, né, de ela ficar bem fina e florescer é muito similar à Valeriana officinalis, ao da Valeriana officinalis. O João? Quem quer perguntar? Pode fazer uma pergunta. É o Felipe, o João Felipe. O Tony, que bom. Fala, querido. Só vou fazer um comentário, dois comentários. Um é que essa planta, que é a Polystáquia, ela é dioica, né? Não me falha a memória, você vai ter a valeriana com flores estudadas e as com flores, as femininas e masculinas, né? Eu tenho uma outra imagem aqui que é herbarizada, se vocês querem, tem as duas, né, para vocês, se eu posso compartilhar. Sim, pode compartilhar, João. Por favor. Felipe. Tá dando vocês veem aí? Sim. Maravilha. Então, agora eu não me recordo bem qual é qual, mas tem um dimorfismo aí da feminina e da masculina. A direita é a feminina e a esquerda é a masculina. Pode ser. Eu vou olhar de novo as anotações. Esse é outro comentário, né? Você disse que se surpreendeu que o Jürg sabia onde estavam as espécies. E eu fui convidado para esse projeto e justamente para suprir essa função. Eu que fiz o georreferenciamento e busquei as espécies, né? O que aconteceu foi que eu fui para o Chile, eu estava no Chile em curso, era para eu estar aí com vocês, só que no fim a gente decidiu ampliar um pouco o escopo do trabalho. Então eu foquei nas valerianas do Chile e o Jürgen, então eu preparei assim, fiz um roteiro para ele, um levantamento das espécies aí na região, junto com um colega da universidade em Porto Alegre e da Federal, né? E aí eles foram atrás dessas outras valerianas e, em particular, essa espécie que você apresentou para eles despertou um interesse, assim só para... não sei se eles te contaram isso, mas o fato deles saberem onde estavam é porque tinha um brasileiro no projeto, só isso. Obrigado, muito bom saber, Tony. Parabéns. Obrigado. Só lembrando, então, nesse trabalho, eles trouxeram do Tembezinho, lá dos Aparados da Serra, uma variedade que era quase uma trapedarinha
pequena, com uns 30 centímetros de altura, uma planta muito efêmera, muito delicada. Então, se encontram plantas assim, de vários estilos, todos valerianos, do mesmo gênero, né? Mas essa que eu tenho em casa aqui, tem na região, depois tu vai em direção ao Pampa, tem lugares assim que são verdadeiras monoculturas, tem quantidade enorme dela. E acho que essa planta seria a ser perseguida, e parece que também ela está ajudando a ensinar a oficinários a se ambientar aqui. Eu tenho assim muita esperança que isso venha acontecer com muita facilidade da oficinários se desenvolver aqui, porque meu avô tinha floricultura em Porto Alegre, e meu pai, quando criança, ele precisava fazer fumaça para proteger a areca bambusa, uma palmeira ornamental, né? Que ela queimava no inverno. E depois de uns anos, a areca bambusa se aclimatou e todos os jardins de Porto Alegre têm, ela não morre mais que o inverno. Então, é algumas coisas assim, muito interessantes, como se a gente se dedica, as plantas respondem. Saiu o seu som, João. Cortou o som. Não, era isso. Eu queria ver se a Andréa fala um pouquinho, o Ronaldo também, porque eles foram palestrantes, eles precisam... eu gostaria só de, assim, seria interessante, então, se agora o Ronaldo e a Andréa vai fazer um encerramento pelo horário agora. Por favor, André. Só respondendo mais uma pergunta aqui, a Valeriana officinalis, ela não é dioica, alguém perguntou, e o Alexandre também perguntou se essa gaúcha cresceria em outros lugares do Brasil. Eu acho, Alexandre, que sim, a gente tem que tentar, né? Acho que a gente tem, como foi falado, temos mais de 15 variedades da valeriana nativa, então acho que a gente tem que investir na pesquisa. Não só na pesquisa dessa adaptação da officinalis, porque ela está de fato acontecendo, e eu estou muito feliz com a ajuda de muitos agricultores nesses últimos 6 anos que têm trabalhado intensamente com o projeto da valeriana, né, que a gente vem desenvolvendo, sempre com o apoio dos agricultores de diferentes regiões aqui, olhando sempre para a nativa, nesse caso, para a nativa não, para a officinalis, mas ela tem florescido em muitos lugares do Brasil. Claro que em lugares mais propícios, né, de altitude, de clima mais semitropical, semitemperado, enfim. Mas eu acho que essas nativas, a gente tem aí um potencial e um tanto aí para frente para a gente trabalhar com elas. Então, queria simplesmente agradecer a presença de todos e o interesse, especialmente, o interesse por esse tema. E que bom ver pessoas que tenham essa disposição e amigos aí antigos que eu vi que estão participando. Muito obrigada pelo convite novamente, Pedro. Para encerrar, então, eu queria justamente agradecer, então, essa possibilidade que a gente teve de trabalhar com esse tema. E eu coloquei ali no chat o meu número de WhatsApp. A gente está numa iniciativa denominada Valerianas em Flor, de distribuir algumas sementes de Valeriana officinalis, são sementes Demeter vindas da Alemanha. Algumas pessoas já receberam, então, assim, se alguém tiver interesse, copie esse número de telefone e faça o contato comigo que a gente vai para frente. E a gente tem justamente essa ideia de experimentar variados lugares, assim, essas sementes já trazidas ano passado, né? Elas já deram frutos, flores e frutos já após um ano. Quer dizer, elas não chegaram a fazer esse processo todo de 2 anos, né? Porque a gente não tem essa coisa da neve aqui, do gelo, que paralisa ela, né? Enfim, alguém tiver interesse em receber algumas sementes para fazer algum experimento, a gente ainda pode dispor delas. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Fernando, para fazer o encerramento. Ok, obrigado, Pedro. Queria agradecer muito, então, a maravilhosa
essa combinação dessa trindade aí que nos brindou hoje, essa santíssima trindade. Foi muito, muito lindo mesmo ouvir todos esses conhecimentos. Agradeço muito as palavras de todos. Foi muito especial mesmo essa tarde. Eu também queria agradecer esse projeto da Mali, né, da Valeriana, né? A gente contou com o apoio do Instituto Mali, então é interessante também a gente lembrar que através da Associação Biodinâmica, junto com os parceiros aí, a gente conseguiu desenvolver esse projeto. Então, também um agradecimento ao Instituto Mali pelo apoio financeiro, enfim, de recursos a todo esse projeto. E, em nome da BD, o tempo nosso já esgotou, a gente poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo falar da Valeriana, né? Até dormir, né, João, com esse calor aí. Aqui já está chegando um pouco do frio também, em Botucatu, mas a gente ficou bem aquecido aí com tudo isso que vocês trouxeram para a gente. Então, em nome da BD, agradeço muito e convido, né, todos os participantes para as próximas conversas biodinâmicas que vamos ter aí ao longo do ano. E, no mais, boa noite e boa saúde para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada a todos. João, boa noite, Ronaldo. Boa noite, André. Boa noite, queridos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.